Ei, Rafael. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Vou colocando a Josi aqui que vai participar. Olha, Oi, tá me vendo? Josi, Olá, tudo bem? ainda não, só tô te ouvindo. Ah, Joia, boa agora noite. eu tô bem, e você? Boa Sim, noite, né? Eu já te convidei porque às vezes demora um pouco para entrar, né? Mas tem um pessoal entrando ainda, né? Mas hoje é uma live promovida aqui pelo Grufops, né, que é esse grupo de pesquisa que acontece, organizado, né, e coordenado pela professora doutora Maria Ângela. Acredito que todos os presentes até esse momento já devam conhecê-la. O grupo tem realizado lives aqui, né, mais ou menos quinzenais, com diferentes temas. E hoje a nossa convidada é a Josiane, é a Josiane, né, Jo, a gente te chama, né, mais carinhosamente. Josi é mestra em educação, ela coordena, né, o Centro de Referência em Santa Maria de Jetibá. Ela é uma integrante também do nosso grupo de pesquisa, né, já há bastante tempo. Então, Josi, esse convite de hoje, é claro que você vai se apresentar melhor para o pessoal também, é para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios, né, que a gente vem enfrentando, assim, enquanto educação especial, né, gestão de educação especial nesse momento que a gente tem vivido. A gente veio de 2 anos praticamente de isolamento, né, pandêmico, então a gente volta esse ano praticamente 100%, né, presente nas escolas, tem sido desafiador. E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você também, como têm sido as experiências de vocês aí no município, o que vocês têm construído aí de redes, isso como que têm aí. sido os Que processos bom estar aqui essa formativos. noite com todos, né? Podendo conversar um pouquinho, dialogar sobre um tema de tanta relevância como esse, né? Os desafios e possibilidades para a gestão de educação especial. Ainda mais agora, pós-pandemia, as coisas, né? A gente teve que se reinventar a todo momento. E agora, mais do que nunca, com o retorno desses estudantes, público-alvo da educação especial em nossas escolas, a gente se redescobre a cada dia. Mas eu me chamo Josiane Jasque Bus, sou professora mestra, né, em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, coordeno o Centro de Referência de Educação Inclusiva, o CREI, da Secretaria de Educação do município de Santa Maria de Jetibá. Já estou aí nessa estrada da inclusão há 20 anos, já é, né, um tempinho. Não me vejo fora também dessa área. E no grupo de pesquisa e formação, o Grufops, já estou aí também desde 2013, 2014. Então, já temos aí um longo percurso, né, nessa questão da gestão da educação especial. E o que falar, então, desses desafios, dessas possibilidades, e como nós temos vivido isso aqui em Santa Maria de Jetibá? Já há um bom tempo, nós começamos com um processo formativo, como eu já falei anteriormente, no Grufops, e a partir, então, de muitos estudos, muitas discussões, nós fomos colocando, então, em prática tudo que a gente pôde, né, se aprimorar a partir do momento que a universidade abre as portas para nós, gestores, nós pudemos colocar em prática aqui em Santa Maria de Jetibá. Lá desde 2010, com esse processo formativo iniciado pela professora doutora Denise Meirelles, depois, então, teve a continuidade com a professora doutora Maria Ângela, assim também com o tempo com a professora doutora Andressa. Então, nós pudemos, com essa experiência, nos embebedar desses conhecimentos teóricos da academia. Isso muito contribuiu para conosco.
Assim também como os meus colegas que participaram e participam até hoje desse grupo, nós pudemos, então, colocar esses conhecimentos nas nossas práticas, aqui, nas nossas gestões, nos nossos municípios, certo? Islene, você pode estar intervindo, tá? Acho que é importante, né, Jô? É importante o que você traz agora, assim, claro que você vai falar mais à frente, mas é porque às vezes, assim, os colegas que estão nos ouvindo, eu não Sim. sei se todos eles, né, conhecem bem o grupo, né? É porque às vezes a gente vê algumas ações em municípios, como, por exemplo, você vai citar agora dos processos formativos, é Não. importante destacar que eles não vieram assim do nada e nem foi rápido, porque vocês vêm, né, do processo formativo dentro da universidade também se apropriando desses conceitos, do que vocês entendem também, né, da compreensão do que é educação especial nessa perspectiva inclusiva. Então, assim, eu acho que esse destaque para a importância da formação do gestor dentro que está, né, atuando aí dentro das secretarias, ela é extremamente importante. Hoje ainda, antes de você continuar lá no setor, a gente conversava sobre a importância do gestor, né, ter o que o Habermas chamaria de argumentos fortes, né, que é esse conhecimento mesmo da área que ele está atuando, né, porque muitos caminhos perpassam a Uhum. função do gestor. O processo de formação é política, momento. Então, assim, é extremamente importante que o gestor, como qualquer outro profissional da educação, né, esteja em constante formação, para ele poder também atuar, né, e conseguir fazer, né, executar esses processos Com aí de certeza, formativos e a Islene. perspectiva que ele acredita. E esses processos formativos, eles nos empoderaram, né? Nós deixamos, então, nesse percurso todo, lá no GruFops, né, com todos os estudos e discussões, nos fizeram mais fortes, nós nos fortalecemos enquanto gestores. Tanto que nós temos o Fórum de Gestores, que também foi algo que cresceu dentro do GruFops, né, com força total. É um espaço, na verdade, né, de fortalecimento mesmo das redes municipais, não só municipais, como também estaduais. Para quê? Para que a gente realmente, enquanto gestores, Uhum. pudéssemos pensar juntamente com os nossos pares, com os nossos profissionais, colegas de trabalho, em momentos formativos também nas nossas secretarias. Isso é de suma importância. Então, aqui em Santa Maria, nós temos uma prática, foi até meu estudo de pesquisa do mestrado, que é a formação continuada, não somente para professores, mas ela é pautada na perspectiva da coletividade, porque nós acreditamos que o estudante com deficiência, ele é da escola. E se ele é da escola, ele é de responsabilidade de todos os integrantes da escola. Desde o porteiro até o diretor da escola, até o secretário de educação. Então, ele é de responsabilidade de todos. Então, se ele é de responsabilidade de todos, todos precisam estar nesse movimento constante de formação, estar buscando novos conhecimentos a partir do que é vivenciado dentro da escola, no chão da escola. Então, nós, enquanto gestores, nós precisamos ter esse olhar não só para o docente, mas todo aquele corpo que envolve, que forma a escola. Por quê? Porque aí vocês podem estar perguntando, Josi, mas como que é essa formação continuada em Santa Maria, né? Para vocês entenderem um pouquinho. Sim, É difícil a questão também do afetar todo mundo, né, Josi? Como é que vocês conseguiram, essa em Santa sim. Maria, esse processo também de afetar a todos, que Então, todos se o impliquem também objetivo nessa foi esse. Nós iniciamos compreensão? lá em 2015, né, a partir dos nossos estudos, das formações, dos encontros que nós tínhamos na Universidade Federal. Então, aí nós começamos aqui o movimento, a priori, na regional aqui de Afonso Cláudio, né, da região serrana. Nós tínhamos um projeto de trabalhar com os pedagogos, primeiramente.
Então, Santa Maria inicia-se lá em 2015 uma formação com os pedagogos da rede. E aí, esse processo formativo, esse grupo foi se empoderando e foi se tornando um grupo de estudo. Só que o que a gente foi vendo no decorrer desse processo? Que, com as várias e diversas demandas que os pedagogos tinham, não estavam mais conseguindo compartilhar esse conhecimento construído nesse espaço formativo lá em suas escolas. Então, nós começamos a quê? A expandir esse movimento de formação. Por que não, então, envolver os professores? Tá, fizemos, então, um momento com os professores, não só os professores de AEE, né? Especialistas em educação especial, mas também todos os professores de sala comum. E aí a gente foi vendo, olha, foi dando liga, as pessoas foram se envolvendo. E aí a gente foi pensando, olha só, não basta só os professores, nós precisamos ampliar essa rede aí de profissionais. E aí foi aonde a gente começou a ofertar essa formação continuada, não somente para os pedagogos, não somente para os professores, mas para todos os integrantes da escola. Então, Islene, é importante eu destacar também que essa formação, ela não é obrigatória, nunca foi obrigatória, ela sempre foi por adesão. Então, as pessoas, isso é importante, é muito bacana de ressaltar aqui para vocês, por quê? Porque as pessoas é que foram se envolvendo de tal forma, como mesmo Jesus nos fala, né, que a gente foi construindo um movimento de contágio. Então, as pessoas foram uma falando para a outra, foram vendo as experiências exitosas a partir desse espaço formativo, e aí o grupo foi só aumentando. Tanto que hoje a nossa formação ela continua sendo coletiva, mas a gente tem uma plataforma, que é uma plataforma Moodle, ela é feita virtualmente hoje ainda, nós já estamos remodulando ela, redesenhando para o ano que vem, começar presencialmente, como a gente iniciou, e o maior número de participantes é na nossa formação, aqui em Santa Maria. A gente tem um grupo bom e um grupo que é formado por esses diversos atores da escola. Hoje nós temos um número muito mais expressivo de participantes da não docente, né? Merendeiras, auxiliares de serviços gerais, secretários, auxiliar de biblioteca. Nós temos um número muito expressivo desses servidores participando da nossa formação. Então, isso é muito bacana. E aí a gente tem visto a cada visita que a gente faz às nossas unidades de ensino, a gente tem visto já os frutos, né? O quanto as pessoas têm se envolvido. Porque como que a merendeira, a partir desse espaço formativo, dessa construção coletiva de conhecimento, né, ele tem contribuído lá na escola? Quando ela entende, vamos dar um exemplo aqui, que o estudante que tem o TEA, ele tem determinadas restrições alimentares. E aí ela tem esse olhar sensível de que, no ato que ela está preparando os alimentos, ela já vai organizando o prato desse aluno. Por exemplo, dia que tem no cardápio sopa, e ela sabe que ele não consegue comer a sopa porque está tudo misturado os alimentos. Então, ali, quando ela está ali cozinhando os legumes, ela já separa os legumes, ela já separa a carninha que vai lá naquela sopa, já arruma o prato para que esse aluno possa se alimentar. E ele se alimentando bem, não tendo o seu pique de estresse lá provocado por esse alimento que ele não come, ele vai estar bem para retornar na sala de aula. E se ele está bem, ele vai aprender melhor. Então, percebam como que uma coisa está linkada à outra.
E como tudo surge lá, nesse processo formativo de gestores, né, ao ponto que a universidade abriu suas portas, enquanto nós pudemos, então, entender que a teoria e a prática precisam estar caminhando juntas. Então, isso é muito importante, né? A gente ter esse olhar. E é um processo de amadurecimento mesmo. Eu acho, Josi, assim, agora em julho nós tivemos também processos formativos, né? Acabou sendo online também, para cuidadores, estagiários, fizemos para vários setores, foi separado, né? Uma das coisas que eles falam, a gente teve também com a gerência de alimentação, é que existe uma formação também para essas pessoas que trabalham, né, como auxiliar de cozinha e tudo mais. A dificuldade que eles que relatam, né, que os profissionais trazem para a gente, é que lá mesmo, no desembocar, lá dentro da escola, como diz Denise, onde o rock acontece, é a dificuldade desse profissional, eu volto, né, no implicar, no se afetar nessa questão, assim, ter essa sensibilidade também desse trato com o aluno. Porque às vezes nesse movimento mecânico do dia a dia, é mais fácil você fazer um prato e entregar, do que esse olhar sensível para aquela criança que eu preciso entregar uma alimentação separada, senão ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai se alimentar. E assim, claro que a Serra, né, é um município muito grande. Nós temos aqui 143 unidades de ensino, 4 vai inaugurar a próxima agora. Alunos da educação especial, a gente tem mais de 2.500 matriculados. Só de autistas, né, que são os TEAs, a gente tem em torno de 1.600. Então, assim, é um número bem, bem grande de alunos, né? E aí, acaba que o município de Santa Maria, né, é um município menor e que vocês têm mais contato também, né, tanto com as unidades. Eu acho que é um diálogo mais próximo também, né, acredito eu. Com certeza. Com as unidades, e aí, Islene, um outro ponto que você toca, que é muito importante também para nós, gestores de educação especial dentro da secretaria, é construir realmente essa relação entre os pares. Então, aqui hoje, em Santa Maria, nós temos um diálogo muito estreitado, muito próximo entre as outras coordenações. Nós temos a coordenação de ensino fundamental, de educação infantil, ensino fundamental séries finais, nós temos, né, as coordenações da formação continuada, da educação conectada, a gente tem o grupo de nutricionista, então, e as coordenações diárias, né, que lidam com um grupo de profissionais, de professores, das áreas específicas. Então, a todo momento, nós nos reunimos para discutir realmente questões da rede, principalmente a formação nossa, ela é toda construída nesse entrelaçar aí, desse estreitamento das relações entre os pares, é muito discutida, existe, né, cada área de conhecimento, ela tem, e cada modalidade tem a sua formação continuada, né, existe isso, a nossa é coletiva, e aí, dentro dessas outras formações, por exemplo, do grupo da educação infantil, então tem ali no módulo deles, bem como também ensino fundamental, enfim, educação física, geografia, a gente faz um momento que é um coletivão mesmo, que aí a gente traz esse assunto da inclusão, temas, né, que a gente aborda com todos esses outros profissionais. Então, isso só é possível porque existe esse diálogo dentro da secretaria. E essa questão também, quando eu trouxe o exemplo da merendeira, ele é muito vivo, por quê? Porque a gente também puxa o grupo da equipe da nutrição para discussão. Eles participam também dessa formação. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque aí realmente acontece a troca de experiências. E é importante, nada impede que esse grupo todo discuta um determinado assunto dentro das suas funções. Então, hoje eu falo para vocês, é possível sim
construir essa formação continuada coletiva, dá super certo, né? As pessoas realmente, elas se envolvem, por quê? Porque a gente é assim, né? Quando a gente não conhece, a gente não consegue participar e se envolver ativamente, porque você não conhece o assunto. Mas a partir do momento que você conhece, que você busca, então, o aprofundamento desse assunto, você passa, então, a entender melhor as situações que acontecem lá dentro da escola. Então, por isso que eu vou por várias vezes falar da formação continuada, porque é um dos caminhos que possibilita a inclusão escolar. E ele é primordial. Josi, você está trazendo aí da importância, né, de envolver todos. Acho que na live, não vou lembrar agora a data, mas a live que foi mediada pela professora Damila, e um dos pontos que o professor Alex é a dificuldade, né, de fazer essas formações com todos esses grupos juntos. Porque é um desafio também, né? Fazer no horário de trabalho é complicado, é para separar, né, para colocar todas essas pessoas juntas. A opção de Maria, que você falou, foi a plataforma Moodle, online. Né? Então, hoje, atualmente, online. Mas lá antes da pandemia, ela era presencial. Então, a gente conseguia reunir, claro que fora do horário de trabalho. Tá? Por quê? Porque é uma formação por adesão. Né? Então, as pessoas vão por querer mesmo se aperfeiçoar, aprimorar seu conhecimento nessa temática. Então, mesmo antes... É como eu falei anteriormente, nós começamos em 2015 com o movimento com os pedagogos, depois esse movimento foi se estendendo para também com os professores, e aí a partir dos professores a gente foi abrindo para os outros profissionais da escola. E aí ela sempre foi presencial. E aí com a pandemia a gente teve que se reinventar e aí nós, né, nos aperfeiçoamos, aí nos reinventamos com os recursos tecnológicos. Então, atualmente, ela está sendo pelas mídias, né, pelo campo virtual. E aí, Josi, pensando nessa diversidade desse público, né? Porque tem aí, na sua dissertação, temos o porteiro, as meninas da limpeza, né? As meninas da cozinha, o que são muitos diferentes, né? Dentro, procurando esse consenso, né? O que une esse grupo, né? Como que vocês, nesse processo de formação, partindo da demanda das escolas também, né? Conseguem vão dialogando com isso para poder transformar, né, conduzir essa formação de modo que todos sejam afetados, né, sejam contemplados nessa diversidade aí de grupo. Porque a gente trabalha muito com a diversidade de grupo, né, com Angela, né, aqui no Grupo Ops, a gente trabalha com essa ideia dos diferentes, tentando encontrar os seus consensos provisórios. Aqui, né, porque dentro de toda a diferença a gente tem algum elo, alguma coisa em comum entre todos eles. Então, eu vi que a sua pesquisa, né, foi já da informação que você tem, né, já tem muitos anos, e aí você desemboca agora, né, é um desafio. Você pegou uma pandemia, né, conseguir continuar mantendo esse grupo unido, tão diferente, Islene, como é que foi esse processo realmente de vocês? Nessa construção das relações interpessoais lá nas escolas. Por quê? Porque nós também, enquanto equipe multidisciplinar do CREI, né, a gente perpassa todas as escolas trimestralmente. Então, a gente inicia o ano, a gente já realiza as visitas em todas as escolas, fazemos, então, um movimento de avaliação diagnóstica, e nesse processo de avaliação diagnóstica, a gente sempre tem ali um bate-papo não somente com o supervisor escolar, com o diretor escolar, mas a gente sempre busca estar conversando também com a merendeira,
buscando também informações do comportamento desse aluno lá. Gente, é uma coisa assim, impressionante, porque esses diversos profissionais das escolas, eles também vêm nos procurar. E aí, por isso que eu digo para vocês, quando começa assim, então, com um pequeno grupo e a coisa vai se expandindo, é exatamente esse movimento de contágio. É um falando para o outro, olha só, preciso da sua ajuda, como você pode nos ajudar? E aí a gente vai meio que trabalhando essa necessidade de que todos na escola precisam estar também a par dessa temática, da inclusão, de como lidar com esse estudante com deficiência que está matriculado ali dentro das escolas. Então, foi uma corrente que foi realmente crescendo, 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 né, tomando uma proporção, graças a Deus, muito boa. A gente gostaria de atingir toda a rede, mas ainda não conseguimos, tanto que nós já estamos repensando numa questão de construção de espaços formativos lá dentro das escolas. Momento que a gente vê que também é muito importante e que nós, enquanto gestores, precisamos estar não só de educação especial, mas no contexto geral da educação. Pensar em formas de ter esse espaço formativo dentro das nossas escolas. Em que momento? Como nós poderíamos estar fazendo isso? Então, nós aqui já estamos pensando e repensando nesse movimento aí. Que momento que nós poderíamos parar a escola, todos ali, sentar juntos e então promover momentos de discussão, de estudo mesmo. Então, não é impossível, nós já estamos aí buscando caminhos, como nós poderíamos então ter esse momento de dentro do horário de trabalho, parar um pouquinho. Por quê? Porque eu sei, assim como todo mundo sabe, nós temos aí um sistema e um currículo que é engessado, que nós precisamos dar conta. Agora, com essa questão da pós-pandemia, isso ainda se intensificou muito, porque nós estamos vendo aí nossos estudantes com várias dificuldades, como eles estão retornando para as escolas, e aí a gente tem que dar conta do aumento do índice, né? Então, como no meio disso tudo conseguir parar? Mas não é impossível, nós temos que ficar meios para conseguir isso, e nós já estamos pensando aqui em Santa Maria como fazer isso. Maria Ângela escreveu aqui que ela acha muito importante que, apesar das dificuldades, você afirma a todo momento que é possível fazer, né? Ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas é importante frisar o é possível. Eu acho que tanto a professora Maria Ângela quanto a professora Denise, ela sempre traz essa reflexão, né? A gente sabe das dificuldades da escola e desse movimento dentro da escola. Não tem ninguém querendo florear. Mas dentro da dificuldade, cabe a nós também procurar as possibilidades, né? O que é possível fazer? E a fala, ela traz, assim, aquece um pouco o coração quando a gente ouve um município falando que é possível fazer. Das formas que vocês estão fazendo aí, os caminhos, né? Mônica Reis também falou sobre a importância da interdisciplinaridade, né? Que é o que você fala também aí. Todos os setores se envolvendo em prol dessa educação na perspectiva inclusiva. E o Rafael está aqui, né? Falando que da garantia da formação, né? Que perpassa toda a escola, que a gente não pode também fragmentar ou segmentar. Isso não é nossa perspectiva de inclusão, e também que a gente encontra, conseguir reunir todo mundo, e você está nos aí apresentando maravilhosas possibilidades. Josi, eu sei que você em várias escolas, né? Mas quando você olha aí para o município, quando você olha para as escolas, o que você percebe, né? Desse processo de formação e dos impactos, né? Porque a gente faz a formação, né? E depois a gente vai vendo quais são os impactos disso ali no chão da escola. Você acha que aí no município, né? Todas elas já assumem mesmo essa perspectiva, essa responsabilidade com todos eles, com a educação especial? Claro que tem algumas que se destacam mais, né? Que aí o grupo se envolve mais. Nós temos hoje aqui
na nossa rede, grande parte, né, em que esse processo formativo ele desembocou na questão da articulação entre o professor do AE com os professores de sala comum. É tão amarradinho que hoje o professor de sala comum de muitas de nossas unidades de ensino, ele já tem esse olhar de quando ele está no seu planejamento para a sua turma, de pensar num planejamento individualizado para o estudante público-alvo da educação especial que está matriculado na sua sala de aula. Tanto exemplo disso que, olha bem, lá no início do processo formativo, né? A gente sempre costuma dar esse exemplo, por quê? O professor deu o conteúdo lá, né, desenvolveu na sala de aula o conteúdo sobre iluminismo. Desenvolveu todo, normalmente. Quando ele foi para o processo avaliativo, a turma toda não atingiu a média. E aí, o que aconteceu? Ele se apropriou de todo o material flexibilizado para o estudante público-alvo da educação especial para toda a turma. Porque houve essa troca de experiência com o professor do AE. Então, quando a gente tem esse processo formativo, a gente traz muito para esse grupo essas experiências exitosas. Que aí o que acontece? Ela aguça os demais. Ó, lá na escola deu certo, então, ó, dá liga, vou fazer isso também na minha escola. Então, hoje nós podemos dizer que praticamente a maioria dos nossos professores, eles já estão implicados nesse processo, tanto que eles mesmos já flexibilizam, tornam o currículo acessível, as atividades acessíveis para os alunos por conta própria. Já pensam, e aí acontece lá no planejamento coletivo, que é uma das ramificações do trabalho do AE, já há essa interação ali com o professor de AE. E aí, então, ele somente fala, olha, professora, tá bacana aqui, ó, pensei dessa forma, o que você pensa? Até porque, o que a gente vem construindo também aqui em Santa Maria? O professor de AE, ele não tem formação de áreas específicas, como, por exemplo, em matemática, em história, em geografia. A formação dele é uma formação para séries iniciais. Então, como ele vai poder tornar uma atividade acessível para não só para o aluno com deficiência, mas para os demais alunos, se ele não tem esse conhecimento? Então, ele precisa que o professor dessa área de conhecimento específico discuta com ele. Para aí os dois juntos pensarem, então, em uma estratégia, em uma atividade realmente acessível para esse estudante. Então, a partir desse movimento de formação, é que as coisas vão acontecendo aqui em Santa Maria de Jetibá. Então, hoje, grande parte, né, dos nossos professores, dos nossos profissionais, realmente se envolve nesse processo de inclusão. Não é 100%. Eu estaria sendo aqui hipócrita em dizer, ó, todas as escolas, todo mundo acredita que o aluno com deficiência aprende. Não, a gente ainda tem um grupo que é resistente. Mas, minha filha, estou falando para vocês, nós somos enjoados, que a gente fica ali na cabeça deles assim, ele aprende, ó, quer ver? Escola tal, professor tal, fez assim. Aqui, você me fez lembrar agora, minha amiga Ana Selma, que está aqui assistindo a gente. A Ana Selma é Sim. assessora de educação especial, ela trabalha no setor ali há muitos anos já também, né? E eu gosto de fazer com ela, porque ela sempre faz uma pergunta importante para os professores do AE, principalmente Fundamental 2, que não é nossa área de Sim. conhecimento. Isso é um desafio para a gente também, que está fazendo trabalho colaborativo dentro da escola, por não ser. A gente pode pensar junto as estratégias, mas é importante o envolvimento do professor nessa parte. Aí os professores falam, ah, mas eles não querem. Aí a Ana Selma pergunta, todos? Nenhum professor da escola? Algum não é possível, gente. Nesse tanto,
Vamos começar então com aquele que a gente tem um diálogo mais próximo. Vamos Aí a por gente vocês. contagia um, e dali a gente vai, né, tentando aumentar esse número e mostrar para É. o colega Olha de só, trabalho que eu é estava possível. falando, Islene, É só um possível minutinho, fazer. até para as pessoas E ainda mais. entenderem como é que também se dá isso. Como eu disse anteriormente, nós temos as coordenações diárias dentro da secretaria, que são, né, os professores que estão aí, coordenação diária da educação física, da matemática, da ciência, história, geografia. Então, quando você estabelece essa rede de interação entre os pares, o que acontece aqui em Santa Maria? Esses coordenadores vêm até nós, da coordenação da educação especial, e falam, olha, pessoal, a gente vai ter o planejamento aqui com um grupo de professores de ciências, vocês poderiam sentar com a gente, conversar um pouco sobre o que é a inclusão, o que é o trabalho do AEE, como flexibilizar essas atividades. E aí, gente, é aí que a gente vai se fortalecendo. Por quê? Aí a gente senta com esse grupo de professores, mostra para eles que é possível, que esse aluno está lá, que ele aprende, que dá para eu flexibilizar, sim, um conteúdo de iluminismo, de que forma, como que eu vou... Teve o último planejamento, foi tão legal de matemática, por quê? Nós fomos no primeiro momento, explicamos tudo isso aí, o que é o AE, como funciona o AE, quem são os estudantes que podem frequentar a sala de recurso, qual é o papel da equipe multidisciplinar, as leis que estão agora, qual é a atribuição do auxiliar de educação especial que nós temos aqui na EDE, né? A diferença do cuidador e do auxiliar. Então, primeiro nós fizemos o quê? Todo esse entendimento. Depois, a partir desse momento, surge o quê? Olha, no próximo, então, nós vamos fazer um momento de quê? De construção, elaboração de atividades flexibilizadas. Mas aí nós não trouxemos as atividades flexibilizadas prontas. Nós construímos juntos. Cada professor ali de matemática foi trazendo, olha, eu trouxe aqui um material para desenvolver na sala sobre números inteiros. O outro trouxe como que eu vou trabalhar a questão da fração com esse aluno, que tem, por exemplo, uma paralisia cerebral. Então, foi muito bacana. Por quê? Porque tem esse envolvimento dentro da secretaria, entre as coordenações, entre as gestões. Então, precisa ter isso. Hoje, qualquer momento, por exemplo, quando tem encontro com o supervisor, grande parte dos encontros nós participamos. E quando a gente não está, os próprios supervisores questionam: cadê o pessoal do CREI, da educação especial? Eles não tinham que estar aqui para a gente discutir isso junto? Então, vejam como que é importante esse estreitamento das relações e da interação entre os pares. Vygotsky traz isso muito para a gente, que o homem constrói e se reconstrói a partir das relações sociais, das relações com o outro. Nova também traz isso, essa questão da interação entre os pares. Então, falo para vocês de novo, vocês vão enjoar de cansar de me ouvir. É possível. Basta a gente ir se relacionando com os nossos pares. E aí isso vai chegando para as escolas. Isso vai chegando lá no chão da escola. Um vai passando para o outro. Não tem aquela coisa da propaganda da boca, que é a melhor? Então é assim que a gente faz aqui. Um vai falando para o outro, olha que bacana, a escola tal fez um trabalho bacana. Nós vamos ter aqui agora o Fórum de Educação, né, agora em agosto. Então a gente tem um momento do nosso fórum que é de relato de experiência. E aí, nesses relatos de experiência, também todas as áreas, elas relatam suas experiências, inclusive a da educação especial, e aí a gente foca muito nesse trabalho de parceria, de articulação entre os professores, a colaboração que cada um tem que ter com o outro. E é muito bacana, gente, por quê? Porque nós temos o hábito aqui em Santa Maria de fazer os nossos registros, documentar os avanços dos nossos estudantes por meio de filmagens. A gente tem um termo de uso de autorização de imagem, e quando as famílias vão
fazer as matrículas e rematrículas desses estudantes, elas assinam esse termo de uso de autorização de imagem. Então, para que a gente filma esse estudante? Para ficar postando em rede social? Não. Tanto que a gente proíbe até, né? Mas para usar exatamente como um documento, um registro documental desse avanço, das dificuldades, de repensar, então, a partir dessa filmagem, que aí a gente consegue perceber, né, com riqueza de detalhes, o que precisa, quais são as reais necessidades desses estudantes. E aí, como a gente tem esses registros e tem esse hábito, quando tem esses movimentos aí, esse espaço de formação que é o fórum, isso é apresentado para toda a rede. Então, todos os colegas de trabalho podem ver, poxa, olha só que trabalho bacana, olha como esse aluno realmente compreendeu o que é o iluminismo, o que é a metamorfose, entende? Não, você tem que dar, Sim. tem que dar utilidade para tudo que faz, né? Porque eu falo que a escola produz muito conhecimento. Essas professoras estão sempre ali tentando se reinventar, se esforçam muito também, né? Os E não professores se pode. engajam, e muitas vezes as coisas ficam só dentro dos muros das escolas. Então, se a gente precisa de seminários e eventos, né, Sim. com práticas, com experiências, para mostrar que é possível. A Mônica Reis está aqui dizendo a todo tempo que é possível sim, os alunos aprendem sim. Ela está toda hora engajada aqui no diálogo, falando, e é possível. Eu acho que a frase da noite que vai Sim. ficar para a gente depois, né, vai ser se é possível, e é muito bom te ouvir trazer Pois é, essas Islene. Tanto experiências de assim, Santa que Maria para a nossos gente estudantes aqui têm saído das nossas e redes, mostrar que é têm possível. ingressado no IFES, têm ingressado nas faculdades aqui da nossa região, né? Então é muito gratificante quando você vê um aluno que passou aqui pela Uhum. sua mão, pela sua rede, seguindo a vida, ingressando no mercado de trabalho, entende? Isso E foi garantido a todas o foi, processo, né, de ensino e aprendizagem, né, garantir isso essa aí. qualidade, E eu de forma costumo que ele sempre possa avançar, dizer, que essa é ô a nossa Islene, intenção, que né, ele para não o pare, grupo, quando a gente está, se ele não pare. reúne, qual é o primeiro passo de qualquer profissional, seja ele professor, seja ele secretário, seja ele diretor? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o quê? Acreditar no nosso trabalho. Acreditar no meu potencial enquanto profissional que estou ali na escola e que tem a responsabilidade de formar cidadãos, cidadãos pensantes, críticos, reflexivos, que sabem se colocar na sociedade. Então, eu preciso acreditar no meu trabalho. E aí sim, eu acreditando na minha própria potencialidade, no meu trabalho, é que eu posso, então, acreditar no meu aluno, seja ele com deficiência ou sem deficiência. Acreditar na potencialidade desse aluno. Que eu posso fazer a partir do que ele traz de conhecimento? Por quê? Porque nós fomos, né, isso é histórico, nós fomos formados na pedagogia do não. Não, ele não sabe. Tanto que quando, né, a gente. E eu tenho tanto orgulho de falar, eu falo com tanta alegria, que quando chega para a gente os planos de atendimento, né, dos professores, que ele não é construído. Isso também é outro diferencial de Santa Maria de Itibá. O nosso plano de atendimento individualizado, ele não é construído e elaborado somente pelo professor de AEE. Ele é construído também na coletividade. Todos os professores, seja ele regente de classe ali, a matriz, como aquele professor que está na área do pomerano, da educação física, da ciência, da matemática, todos eles constroem esse documento. E quando a gente pega esse documento e vê, gente, o crescimento, olha, o aluno durante o trimestre foram desenvolvidas essa atividade, a partir daí ele reconhece esse. Então, a gente já não pega relatórios descritivos dizendo o aluno não sabe escrever, ele não consegue brincar, ele não se relaciona. É muito raro a gente ter esse tipo de escrita nos nossos documentos.
Por quê? Porque a gente foi desconstruindo No esse município da processo Serra. histórico, quebrando esse paradigma do não. Vamos trabalhar com o que ele tem de conhecimento. A partir daí, a gente vai desenvolvendo toda a questão do processo de aprendizagem desse aluno mesmo. Por quê? Porque para além do direito da educação, para muito mais além, está o direito de aprender, que ele é um dos pilares da educação. A gente precisa dar condições a esse aluno de aprender mesmo, de que ele não esteja só ali na sala de aula, de corpo presente, flutuando. Ai, ó, que legal, que bacana ele tá ali se socializando. Não, escola não é somente socialização. Qual é o papel da escola? É ensinar, e ensinar para todos. Todos Sim. que estão ali precisam ter esse direito garantido. No município, no município da Serra, a gente também tem os documentos próprios, né? Tem as diretrizes da educação especial no município, que foram escritas em 2016. E agora, esse ano, a gente construiu também coletivamente uma resolução, né? Que precisa, né, ser revisto mesmo, os documentos. Porque hoje mesmo a gente ainda conversava, né, dialogava que 2016 a Serra era uma serra, né? 2022 já tivemos muitas mudanças. Então, assim, é preciso que os documentos também sejam... Tá. E lá a gente trabalha com um plano de vivência, que é o nome. Que ele também é o plano de ensino da escola, do professor. Então, assim, o professor tem aquele professor de português. Ele tem um plano de ensino dele para aquele trimestre. Ele, junto com o professor da educação especial, no trabalho colaborativo, né, vão fazer as adaptações, ali vão fazer o trabalho, quais são os objetivos, né, para essa adaptação do currículo nesse documento, pensando exatamente na especificidade daquele aluno. Isso também é difícil, mas é possível. Assim, dentro da dificuldade, né, nós temos também muitos professores comprometidos com esse processo de ensino-aprendizagem das crianças, né, que mesmo ali na dificuldade do chão da escola, eles têm buscado alternativas, né, para garantir o direito à educação desses alunos. Que eu acho que é o nosso papel também ali, trabalhar junto com eles enquanto secretaria de educação e pensar junto com eles também. Né? A gente fala muito que a gente está indo nas escolas para pensar junto. Que eu acho que é o nosso papel. E mostrar, exatamente. Né, as possibilidades dentro Existem dos as desafios. resistências, existem as dificuldades, claro. O diferente, o novo, ele nos provoca um desconforto, uma angústia, um receio. Mas o tempo todo, nós, enquanto gestores, gente, que estamos na secretaria, nós precisamos também ter esse olhar de que o professor, ou o diretor, todo mundo que está ali, todos os servidores, eles não podem se sentir sozinhos nessa luta. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós precisamos o tempo todo estar ali, ó. Não, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos. Vamos pensar juntos. Ah, o aluno está tendo uma crise, teve um surto. Vamos pensar junto o que nós podemos fazer. Vamos lá junto buscar outras redes de apoio. Como? É só a equipe multidisciplinar do CREI que vai estar indo lá buscar esse apoio? Não, o diretor também pode estar chegando junto. As famílias, gente, as famílias são as nossas grandes parceiras aqui em Santa Maria. A gente busca muito esse empoderamento das famílias também. Tanto que também, além desse trabalho de formação continuada, nós temos também um grupo, né, um trabalho de grupo de pais. Então, cada escola, que aqui nós temos as escolas polos, as salas de recursos funcionam como polos, né, devido à extensão territorial do município. Então, a gente promove encontro com o grupo de pais, junto com a escola. Para quê? Para discutir junto com esses pais, buscar informações deles, dos seus filhos, para que assim a escola possa compreender melhor e eles também entender como que tem se dado o trabalho da escola, como que o seu filho é capaz, porque muitas vezes não é por uma questão de não aceitação, mas é
pelo decorrer do dia a dia, da luta diária que é dessa família, né, dessa pessoa com deficiência, às vezes elas se cansam. Então, qual é o nosso papel ali enquanto escola, nesse espaço de grupo de pais? Pai, olha só, olha o que o seu filho é capaz de fazer. Olha o que ele fez. Ele sabe sim, ó. Ele sabe sim ler, ele sabe sim escrever. Ele consegue sim pegar uma Uhum. colher, encher a colher, levar até a boca e comer sozinho. Então, esse espaço do grupo de pais, ele é muito bacana também. Por quê? Porque a gente Você consegue consegue. aproximar escola e família. Isso é muito bacana. Então, é um espaço ali onde os Uhum. pais podem trocar experiências, né? Trocar suas angústias, suas dificuldades. E a escola também pode estar ali se apresentando junto a esse processo mesmo, que a inclusão ela está para além também só da escola, né? Ela é ampla. Enfim, mas é um trabalho, vocês me deixavam ficar a noite Uhum. inteira falando, É, Ju, porque eu sou apaixonada, né? Sou suspeita, gosto muito, amo o trabalho que é feito aqui em Santa Maria, admiro muito os profissionais com quem eu trabalho, né? De toda a rede. Então, eu acho que foi uma conquista que se deu ao decorrer dos anos, por isso que eu vou falar com vocês. Nós não tivemos aqui em Santa Maria uma varinha do Plim 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 que a gente fez só assim, todo mundo hoje agora. Não, foi um processo realmente de conquista, de realmente de convencimento, de contágio. E aí, gente, eu falo muito para vocês, a gente precisa de divulgar os nossos trabalhos, de apresentar realmente para a sociedade o que é feito na escola comum. Que a inclusão precisa acontecer na escola comum, gente. Não é em um lugar separado, em Nárnia, por exemplo. Não. exatamente. É lá na escola comum. E como? Como que a gente vai mostrar para as pessoas o trabalho que a gente desenvolve lá dentro da escola? É realmente divulgando, é chamando para uma reunião de pais, é fazendo lá dentro da escola um movimento, né, aberto à comunidade. Hoje nós temos aí, ó, as ferramentas aí tecnológicas. Vamos usar essas ferramentas a nosso favor. Exato. Vamos divulgar. Olha só o que aconteceu aqui na minha escola, na escola tal. Enfim, então nós precisamos mostrar para as pessoas de que a inclusão acontece sim, de que a escola comum, sim, desenvolve um bom trabalho. Claro que sim. Claro que não é toda, mas muito. Aqui no Espírito É, Santo a gente tem várias experiências exitosas e que elas precisam ser compartilhadas mesmo, no âmbito não só estadual, mas nacional, enfim. A gente tem que gritar para os verdade. quatro cantos aí, gente. Por quê? Porque muitas e muitos querem nos calar, querem nos empurrar ali de goela abaixo. Mas o que a gente pode? Eu sempre falo isso, ó. Podem até tentar nos calar, mas nós sempre encontraremos outros meios de fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas. E aí, Josi, nesse momento ainda, né, que a gente vê tantas ameaças de retrocesso, né, quando a gente fala de inclusão, a gente tem Sim, visto muitos discursos antigos já superados, né, reverberando em espaços, infelizmente. Então, eu acho que mais ainda se faz necessário essa visibilidade da possibilidade, do que é possível se fazer dentro da escola. Isso não pode ficar só dentro dos muros da escola. A gente precisa isso. avançar também para, é o que você está dizendo, né? Os seminários, mostrar o que tem sido feito, né? O que tem Olha, sido todo feito, município, gente, tem divulgar uma todo o rádio, trabalho. acredito eu. Aqui, A gente vai. Faz um momento aí, aqui em Santa Maria, a gente já adotou já o Setembro Verde, que é o mês da inclusão. Então, todo Setembro Verde a gente vai para a rádio, a gente vai para a Câmara de Vereadores, a gente promove movimentos na cidade toda,
Por quê? Porque a gente tem que aproveitar esses espaços, né? E mostrar realmente para acabar. Olha, gente, não tem uma coisa que mais nos irrita aqui, tanto eu quanto o Vanise, que a gente trabalha muito, minha parceirona, a gente trabalha muito com essa questão assim, gente, para de falar que eu não estou preparado. Não existe, esse discurso já caiu por terra, gente. Nós não podemos ficar nos escondendo nesse discurso, não estou preparado. Gente, hoje o conhecimento está muito acessível. Olha aí, ó, tem as formações, tem ó, esse momento que a gente está fazendo aqui, que é momento mais formativo do que esse. Então é só eu querer. É aquilo que eu falei. Primeiro eu preciso acreditar no meu trabalho, no meu potencial. E ir à luta, partir para a luta. É fácil? Não. Mas é possível. Não é Não, impossível. possível. Tá, e Josi, nós já Rafael me estamos disse quanto quando dava tempo? Porque uma eu, hora de live, filha, esse igual eu tô negócio é falando com delicado. vocês, eu falo, hein? Ele falou Caraca, então nós já estamos terminando. Vamos para 58. os finalmente, então, né? As despedidas oficiais, né? Eu queria convidar todo mundo que está aqui. A próxima live do Growfops vai ser dia 24 do 8 agora de setembro, né? Sim. Acho que é a Lana e Letícia, se eu não me engano, vai ser dia 24, com certeza. Aqui para continuar acompanhando o canal, seguir o canal, que eu acho que é importante. Nesse canal a gente sempre posta sugestões de leitura, de estudos, né? Traz essas reflexões com pessoas dos outros municípios. Nós temos também o Growfops canal no YouTube, que vocês Sim. também lá vão encontrar muita coisa que foi produzida também nesse período pandêmico. Temos um de gestão de educação especial.ufes.br. Lá também tem sugestões de leitura, texto que fala de política, financiamento, educação especial e um monte de coisa. Acho que vale a pena, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional da educação, a gente também tem que seguir essas páginas, ficar antenado acontecendo dentro do meio da educação. Não, Não posso deixar todo de falar do mundo nosso fórum, né, Josi? Nosso, porque acaba que é de todo mundo. Se os gestores precisa. tiverem parte, eles precisam fazer. O fórum, ele iniciou em 2018. É um fórum muito potente também, que busca promover esse diálogo entre todos. Josi, eu tô com medo do negócio cair. Eu agradecer demais pela sua participação. Passou, né, Adorei a Ismael? noite. Ela passou voando. Tava nervosa, mas ela passou voando. Eu tenho certeza que tá aqui. Gostou muito. A gente poderia ficar conversando muito mais ainda. Sim. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade, sempre, né? Sua sempre disponibilidade aqui Nossa, para estar também. conversando. Estou com saudade de te encontrar Isso pessoalmente, aí. porque a gente é vizinhos, nossos abraços apertadinhos. Espero que esse momento Eu esteja que bem perto de agradeço, acontecer. gente. Mas E muito eu quero obrigada. agradecer também todos os meus parceiros aqui de Santa Maria, né? Todos os profissionais da Secretaria de Educação, porque esse trabalho só acontece dessa forma porque ele é feito a várias mãos. O envolvimento de todos. Então, isso é o que eu quero deixar como mensagem para essa noite. O trabalho só acontece quando ele é feito a várias mãos. Então, é possível, sim, fazer inclusão, a partir do envolvimento de todos. Cada um dentro da sua função, mas acreditando na inclusão. Vamos terminar. Vamos terminar Isso a noite, aí. então, com essa. Fechou. Acreditar no nosso potencial, que é Gente, abraço possível. a todos, tá? Beijo. Tchau. Obrigada a todos aí que participaram, hein? Tchau.